Olá! Mais um dia de bate-papo por aqui. Você que não me conhece, vou me apresentar, porque eu sei que tem muita gente que passa por aqui que não me conhece. Vou falar rapidamente quem sou eu, Leda Milazzo. Sou uma apaixonada pela vida. Sou filha de pais vivos na memória e no meu coração. Sou apaixonada por falar sobre a vida, porque quando a gente fala de morte, de luto, a gente está falando de vida. E esse falar da vida, eu tenho utilizado muito, os profissionais para me ajudarem a disseminar a vida, a viver e espalhar essa ideia. E para trazer um pouco desse viver e espalhar essa ideia, eu hoje trouxe um dente de leão, que é a flor, que simboliza muito o luto. A gente vê em vários livros, capas de livro, de artigos, tudo voltado para o luto com dente de leão, porque eu trouxe ele hoje, além de simbolizar esse luto, ele tem muito essa questão do viver e espalhar essa ideia, assim, ó. Espalhando a ideia de viver, É assim que eu quero trazer e começar esse bate-papo aqui, de novo no parque, Um lugar que eu achei muito gostoso de conversar, de trazer a questão da vida, Num parque tem muito essa questão da vida. E hoje a gente vai falar de um tema que é muito difícil para muitas pessoas, que é a comunicação, de más notícias ou comunicação de notícias difíceis. E a comunicação, ela é uma habilidade que a gente pode desenvolver e é uma comunicação essencial para nós profissionais que trabalhamos com luto, que trabalhamos com pessoas, para que a gente possa saber falar, saber comunicar, saber acolher. Tudo isso passa pela comunicação, a nossa postura, os nossos trejeitos, as nossas caras e bocas, o nosso sorriso ou a nossa feição mais fechada. Tudo isso passa pela comunicação. E quando a gente fala de comunicação de má notícia, não é diferente. Mas antes da gente entrar propriamente no assunto, vamos lá, aos recados que eu sempre gosto de trazer para vocês. Se você, por acaso, ainda não está inscrito no canal, por favor, inscreva no canal para você receber, as notificações, ativa o sininho também para receber as notificações de quando tem vídeo novo, de quando está rolando uma aula. Então, para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E também, como a gente não tem aqui taquicardia, como a gente tem lá no Instagram, aqui a gente vai, ó, no joinha, dedinho no joinha, para mostrar que tá gostando, que tá curtindo o vídeo, que tá curtindo o assunto. Acho que é isso, os recados, caso eu lembre algum outro, eu vou trazendo para vocês. Recado super importante. No próximo domingo tem uma aula ao vivo para a gente finalizar esse bate-papo sobre a compaixão que eu estou fazendo ao longo dos domingos. Domingo, então, às 20 horas, tem aqui o link na descrição para você para você lembrar, de participar, ativando o lembrete, e tem o link aqui já da aula para você não perder nada. Vai ser uma aula muito importante, uma aula que a gente vai falar bastante de compaixão, compaixão no luto, e eu, se fosse você, ativava esse sininho agora. Então, bora lá, vamos ao que interessa, ao que a gente veio. É claro que tudo isso interessa, mas ao que interessa no vídeo de hoje, que a gente vai falar aqui sobre a comunicação das notícias difíceis ou comunicação de má notícias. Leda, mas o que é a comunicação de má notícia? O que é essa tal de má notícia? A gente conceitua, vamos dizer assim, a má notícia como sendo uma informação
que vai mudar completamente o ponto de vista de quem recebe a respeito da vida dele, né? Que vai mudar a expectativa da vida de uma forma completamente acentuada, vamos dizer assim, né? Então, sobre o futuro dessa pessoa, né? Sobre a vida, sobre o futuro dela. Então, essa mudança é uma informação, então, que vai trazer uma mudança em relação ao ponto de vista que a pessoa tem do seu próprio futuro, certo? E a má notícia, ela também tem uma questão muito importante, porque ela vai depender de quem recebe, né? Ela vai depender da vivência dessa pessoa, vai depender da perspectiva dessa pessoa, qual é a perspectiva que ela tem da vida, né? Então, isso vai influenciar muito no recebimento dessa má notícia. E comunicar uma notícia ruim, né? Que notícia seria essa? Né? O que poderia ser uma notícia ruim? Então, a gente pode estar comunicando um diagnóstico, um prognóstico, a comunicação, por exemplo, de uma falha. Como assim, Leda, de uma falha? Né? Existem casos, infelizmente, a gente sabe que isso é real, que a pessoa vai operar, por exemplo, o joelho direito, e o médico opera por uma falha, por um erro, a perna esquerda. Leda, isso é normal? Não, não é normal, né? Mas é frequente? Não, não é frequente, mas pode acontecer. E essa notícia, ela tem que ser comunicada. É claro que muitas dessas notícias, e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, não somos nós, psicólogos, que damos. A gente pode acompanhar o médico trazendo a notícia, mas quem traz a notícia, né, quem reporta a notícia é o médico. Então, uma mudança, por exemplo, ou uma limitação no tratamento daquele paciente. A medicação não está funcionando mais. Então, a gente precisa comunicar isso para o paciente, né? Então, o médico vai comunicar, olha, essa medicação não está tendo efeito, ela já não está fazendo o efeito que ela fazia antes no seu organismo, ou em momento nenhum fez. Então, essa notícia é uma má notícia, uma notícia ruim. E também, por exemplo, a questão da morte, né? Um parente morreu, alguém morreu, né? Um paciente dentro do hospital morre e essa notícia tem que ser dada para os familiares. Então, essa notícia, quem dá? O médico, o profissional, psicólogo, não dá notícia de morte, né? O termo que se usa em hospital geralmente é óbito, né? Não dá notícia de óbito, não é o profissional psicólogo. Isso não é da nossa competência, tá? O que a gente pode fazer? Acompanhar o médico dando a notícia. Se o médico vai dar a notícia e embora, é uma coisa. Se o médico vai dar notícia, vai acolher, vai esperar, é uma outra situação. Aqui a gente não tá para julgar ninguém, não tá para julgar o médico, não tá para julgar o psicólogo. Aqui a gente tá para aprender a fazer de uma forma muito mais assertiva, né? De uma forma que traga o mínimo prejuízo ali para o paciente, porque a gente não tem como falar que não vai trazer um certo prejuízo, né? Então, quando a gente vai dar essas notícias, quando a gente vai acompanhar, né, o médico a reportar essa notícia ao paciente ou ao familiar desse paciente, é importante que a gente, principalmente se a gente está indo acompanhar, qual é a notícia que vai ser dada? Vai ser de um prognóstico? Vai ser de um diagnóstico? Vai ser de um óbito? Então, a gente tem que estar preparado e saber qual é a notícia, né? A gente tem que ter essa informação para não chegar lá assim e ser pego de surpresa assim como o paciente. Então, a gente tem que ir preparado, sabendo qual é a informação correta, né? Quanto dessa notícia vai ser passada? Então, por exemplo,
vai dar um diagnóstico de um câncer. O quanto vai ser comunicado? Que esse câncer é um câncer que está no estágio 4, ou seja, no estágio que já não tem muita questão médica para cura, né? É um câncer que já não tem mais prognóstico de cura, vai se falar isso para o paciente, né? O quanto vai ser falado, isso é importante ser discutido, inclusive, com a equipe médica, com a equipe que vai trazer essa notícia, né? Para quem vai ser dada essa notícia? Só para o paciente? Só para o familiar? Para o familiar e para o paciente? Quais são os familiares? A gente tem que estar sabendo. O médico tem que estar preparado também para saber quem são essas pessoas que ele vai dar a notícia e como essa notícia vai ser passada, né? Isso é muito importante. Leda, e como passa essa notícia? Nós já vamos chegar lá porque eu trouxe, né, algumas premissas básicas, algumas questões que são básicas para a gente acompanhar ou para a gente fornecer essa notícia ruim para o paciente ou para o familiar. Então, a gente tem que pensar que tanto o paciente quanto o familiar, eles podem estar muito vulneráveis. A depender da situação, eles já estão vulneráveis. Mas a gente tem que pensar isso. E a forma que a gente vai trazer essa notícia, eu vou manter a gente trazendo enquanto profissional, incluindo tanto o médico quanto o psicólogo, tá? Então, assim, a forma com que essa notícia vai ser dada, ela vai afetar o futuro desse paciente, vai afetar o futuro dessa família, vai afetar, inclusive, quem está falando. Ah, como assim, Leda? Eu vou avisar para o paciente que ele está com câncer, vai me afetar? Vai. Te afeta emocionalmente, porque a gente também, né, tem compaixão pelo paciente. A depender do paciente, a gente já criou um vínculo, existe um afeto por aquele paciente. Então, vai afetar o profissional, sim, né? E isso pode desencadear, né, essa notícia pode desencadear vários sentimentos. Sentimento de culpa, pode desencadear algumas sensações, sensação de prejuízo para o paciente, sensação de estresse ou o próprio estresse, sentimento de pena do paciente, sentimento de pena da família. Então, vários sentimentos, medo de contar para essa família, isso pode desencadear na gente enquanto profissional. E claro que no paciente também, o medo do futuro dele, como vai ser daqui para frente, ou o medo de, por exemplo, foi dada uma notícia que o familiar morreu por Covid, uma doença, né, que dissemina muito rápido, muito contagiosa, que matou muita gente e que ainda, infelizmente, mata, que aí no Brasil, né, inclusive hoje eu ouvi uma notícia que tinha aumentado 50% já o número de mortes, né, eu não sei comparado, eu não vi exatamente se foi comparado à semana passada ou se comparado às últimas 24 horas, mas de qualquer forma é um aumento muito significativo. Então nós vamos dar a notícia para o familiar que o paciente, né, morreu com Covid. Então a gente está acompanhando o médico ali para dar essa notícia. O medo desse paciente, eu também estou contaminado, então eu também posso morrer. Ou o medo de outras pessoas morrerem, ou o medo de como vai ser minha vida daqui para frente sem essa pessoa que eu tanto amava. Então tudo isso precisa ser levado em conta, tá? Na hora de dar essas notícias, na hora de trazer essas informações. Bom, então vamos lá para essas premissas básicas, né? O que a gente tem que olhar? Quais são os requisitos importantes para que a gente consiga trazer essa notícia que é tão ruim, né? Qualquer que seja a notícia que a gente vai levar, é uma má notícia. Então, o que a gente pode fazer para que isso fique, para minimizar os efeitos dessa notícia? Então,
Primeira coisa, gente, extremamente importante é se apresentar, dizer quem você é, qual a sua função ali no hospital. Então, por exemplo, se está um médico e o psicólogo, o médico se apresenta, o psicólogo se apresenta, ou o médico apresenta o psicólogo. É muito importante a pessoa saber com quem que ela está falando. Ah, mas de repente chegou alguém aqui que eu nunca vi, não conheço, e vem me falar isso. Às vezes foi um médico do plantão, que não era um médico da rotina. Então, precisa ser, sim, anunciado quem é que está à sua frente te dando uma notícia, ou que vai conversar com você, né? Nesse caso, com você, paciente. Então, é importante. E é importante saber também o objetivo, né? Que é o que a gente falou lá atrás. Qual é a notícia que eu vou dar? Qual é o tipo de notícia que eu vou transmitir para esse paciente? E ter as informações necessárias. Reunir o que for necessário para que o paciente, quer seja ele o familiar ou quer seja o paciente que está recebendo alguma notícia ali de adoecimento, alguma coisa nesse sentido, precisa ter a informação, e a informação que é necessária. Não precisa dar um monte de informação. Não precisa. E uma coisa assim, até que eu já vou adiantar, essa informação, ela precisa ser passada de uma forma que o paciente entenda. Não adianta vir com termos técnicos. O paciente às vezes não vai entender. Então tem que trazer de forma clara, simples, de um jeito que o paciente consiga entender. Muitos pacientes não sabem o que é óbito. Ah, o fulano veio a óbito ou foi a óbito, né? Muitas vezes a gente, o médico fala dessa forma. Doutor, e aí, o que é óbito? Né? Muitas vezes o paciente faz essa pergunta. Doutor, o que é óbito? Aonde que ele foi? Quer dizer, essa informação não foi passada corretamente. Porque o paciente não consegue entender. Às vezes um exame muito complicado, às vezes a própria questão da doença, aí vem traz termos técnicos. Não adianta, precisa ser de forma clara, simples e passar o que é necessário. A gente não precisa trazer informações desnecessárias. Olha, você está com câncer e o câncer às vezes pode crescer desordenadamente, ou ele pode espalhar pelo corpo, ter metástase, e aí já vem com um termo técnico, metástase, não sei. E o paciente vai ficar ali, peraí, o que essa pessoa está me falando? Não estou nem entendendo. Então a gente tem que trazer a notícia até onde é necessário. Às vezes a gente não precisa ficar contando tudo, né? Ah, lá na frente pode ser que... Não, lá na frente é outra história, vamos conversar do agora. Vamos conversar desse momento. E muito importante, né? Reconhecer e validar os sentimentos de quem está recebendo a notícia. A gente precisa validar, é necessário validar esses sentimentos, tá? A gente precisa também comunicar aos poucos a notícia. A gente não pode chegar e despejar tudo ali para o paciente, e principalmente a gente observar como é que ele vai reagir, né? Porque às vezes o paciente nem sabe do que se trata, e a gente pode perguntar para o paciente, é uma outra questão, né? Você sabe o que é câncer? Você sabe... Ah, vocês estão vendo minha colinha aqui, né? Claro, eu, assim, tive que... É importante a gente trazer umas informações para ajudar, né, gente? Para balizar, já que eu tô sem computador, sem nada aqui, então, claro. E eu sou dessas transparentes, até falar chega, e eu mostro a minha cola também. Então, brincadeiras à parte, né? Então, a gente precisa, sim, trazer para o paciente essa pergunta. O que você sabe sobre a sua doença? O que você sabe sobre o processo cirúrgico? É importante a gente perguntar, porque às vezes o paciente sabe um monte de coisa, ou às vezes ele não sabe nada. E aí a gente vai
trazendo as informações e, claro, dando tempo para essa pessoa respirar, engolir ali, digerir, na verdade, para depois engolir, para ver se essa notícia ela desce, né? Se ela de alguma forma ela desce. Então é importante a gente trazer isso de uma forma, né, tranquila, calma, dar tempo para que o paciente processe tudo isso, e inclusive a gente ficar em silêncio. O silêncio é muito importante, né, para que o paciente consiga ali assimilar tudo que foi falado e de repente fazer os questionamentos, né? Ali talvez ele vai ter algumas dúvidas, e se a gente ficar falando, como é que o paciente vai se sentir à vontade, vai se sentir confortável para trazer a dúvida? Então, a gente silenciar também é muito importante, tá? Faz parte do processo de comunicação, o silêncio, tanto do paciente quanto o nosso, tá? E aí a gente precisa, né, falando de respeitar, a gente precisa respeitar o tempo desse paciente, né? O tempo que ele consegue digerir. Será que ele digere toda essa notícia rapidamente ou será que ele demora um pouco mais? A gente tem que respeitar, a gente tem que entender e a gente vai ter que observar tudo isso. E uma coisa extremamente importante, repetindo, extremamente importante, não minta para o paciente. Jamais mentira não contribui, porque se essa mentira vem à tona, o paciente perde a confiança em você, profissional. Uma vez perdida, provavelmente essa confiança não vai ser recuperada. Tá? E o paciente precisa confiar no médico, ele precisa confiar no psicólogo, ele precisa confiar no nutricionista, ele precisa confiar no fisioterapeuta, ele precisa confiar no enfermeiro, ele precisa confiar no terapeuta ocupacional, enfim, qualquer profissional que esteja trazendo, que esteja acompanhando ele. E muito importante, na hora que a gente está trazendo essa notícia, a gente ficar atento ao comportamento, à comunicação não verbal, tanto do paciente quanto a nossa. Por quê? A comunicação não verbal, caras e bocas, trejeitos, postura, aproximação, distanciamento, tudo isso transmite informação. Tudo isso transmite confiança para o paciente. A gente estava falando de confiança. A nossa postura, ela transmite confiança ou não para o paciente. Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que se atentar com a nossa postura, né? A forma com que a gente vai se apresentar ali para esse paciente, as caras e bocas que a gente vai fazer são extremamente importantes. A gente tem que ficar atento ao nosso comportamento não verbal, sim, né? A essa comunicação não verbal. E aí eu retomo um pouquinho lá, né? Dar espaço para o paciente perguntar e, inclusive, estimular o paciente a perguntar, né? Através do silêncio ou através, né, da gente questionar. Você tem alguma dúvida? O que eu posso te auxiliar? Ficou claro para você? O que você está sentindo ao receber essa notícia? Você quer que eu te ajude a comunicar para sua família? Você precisa disso ou daquilo? Então a gente pode fazer essas perguntas, a gente deve fazer essas perguntas para que o paciente sinta a confiança dele poder perguntar, dele poder trazer à tona ali as suas angústias, os seus questionamentos, de uma forma segura, de uma forma que ele possa olhar e falar assim, não, aqui eu posso perguntar, aqui eu posso falar, esse profissional, ele traz a confiança que eu preciso. E o paciente precisa muito de confiança nesse momento, né? E aí a gente precisa também, para transmitir essa confiança, essa oportunidade do paciente fazer os questionamentos dele, a gente precisa ser acolhedor, a gente precisa ser
não ir para o embate com esse paciente, né? A gente precisa acolher tudo que ele traz, acolher o sentimento, acolher as emoções, acolher as perguntas, acolher as dúvidas, acolher as dores desse paciente. Isso é extremamente importante. E quando eu falo assim, de não ir para o embate, né? Muitas vezes ou o familiar, ou às vezes até o profissional, fala para o paciente assim, vou pegar um exemplo. O paciente demorou a começar o tratamento lá, a quimioterapia, ou a tomar o remédio que tinha que tomar, ou enfim, alguma coisa nesse sentido, ele demorou. E aí, ao invés de acolher a dor desse paciente, aí o profissional vira e fala assim, você começou tarde, né? Você já sabia que ia dar nisso. Ou, agora eu não posso fazer mais nada. Quando tinha que ter começado, você achou que poderia achar um milagre, fazer um milagre, tomar a garrafada que fosse, e agora é tarde demais, por isso você está nessa condição. De onde que isso é acolhedor? Nunca é acolhedor. A gente não pode fazer trazer esse tipo de fala, né? Apontar isso para um paciente. Por mais que realmente a gente acredite, olha, se ele tivesse lá atrás decidido por fazer o tratamento, decidido por fazer o acompanhamento, talvez o prognóstico não fosse esse, talvez ele estivesse em outra condição, talvez ele estivesse em outra situação. Mas a gente dizer isso para o paciente vai contribuir em quê? Gente, em nada. Aliás, contribui para ele ficar pior. Contribui para ele perder a confiança em você. Então, a gente não precisa ir para o embate, a gente tem que ser acolhedor, tá? Esse é um ponto extremamente importante. E uma outra, e eu acho que a última questão, e não menos importante, é o local que essa notícia vai ser dada, a forma, com que vai ser comunicado essa notícia tão difícil. A gente precisa de um lugar apropriado para que o paciente possa se sentir confortável, se expressar, o mínimo de privacidade possível para esse paciente. Então, o local que essa notícia vai ser dada é de extrema importância, Na verdade, tudo que a gente falou aqui é muito importante. Então, eu trouxe para vocês várias estratégias, várias atitudes, eu acho que essa palavra é melhor, várias atitudes que a gente precisa ter diante de um paciente quando a gente vai comunicar uma notícia difícil. E, Leda, mas eu acho que eu não dou conta. Mas você pode desenvolver essa habilidade. A comunicação é uma grande habilidade, é a mais importante. Acho que é a mais importante, eu acho que eu posso arriscar dizer, a forma da gente comunicar. E tem estratégias de comunicação, a gente tem várias questões dentro da comunicação, o que a gente pode dizer, o que a gente não pode dizer, Isso é extremamente importante a gente saber como a gente desenvolve essa comunicação. Isso é extremamente relevante para a nossa profissão, principalmente nós psicólogos que estamos em contato com o paciente o tempo todo e que a gente precisa estar sempre comunicando, Bom, então, em relação à comunicação de más notícias, era as principais questões que eu gostaria de ter trazido para vocês, foram esses pontos que eu trouxe. Ficou alguma dúvida? Então, vocês já sabem, é proibido ficar com dúvida. Coloca aqui a sua dúvida que eu vou responder. Eu confesso que eu tô demorando um pouquinho para responder, porque vocês sabem que eu tô aqui fazendo intercâmbio em Vancouver. Nossos horários são extremamente diferentes, nós temos 4 horas aí de diferença. Mas eu vou responder todos os questionamentos, todas as dúvidas. Você também pode me mandar lá pelo direct,
né, as dúvidas lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês, tá bom? Lembrando que no próximo domingo a gente vai fechar, né, a série de lives que eu tava fazendo, que eu tava morrendo de saudade de fazer aula ao vivo. Então a gente vai fechar essa série de lives com uma aula extremamente importante, só que ela não vai ser só no Instagram. Eu vou ver se dá para fazer no Instagram e no YouTube, mas não vou prometer para vocês. Mas aqui no YouTube é certeza, o link vai ficar já aqui embaixo. Ativa o sininho para você não perder o horário. Vai ser domingo às 20 horas aí do Brasil, tá? Então não deixe de participar, porque vai ser uma aula muito bacana. Eu tô preparando com muito carinho essa aula, né? Já tem alguns dias, depois de toda essa ideia da gente bater papo, da gente trazer essa, né, espalhar essa ideia de como o profissional atua, de como ele pode atuar, o que um profissional psicólogo faz, né? Eu acho que nada mais importante do que a gente saber as habilidades que a gente precisa ter e como a gente pode desenvolver essas habilidades. Então, para a gente finalizar, né, aquele beijo no coração de vocês, abraço extremamente apertado, com muito carinho, com muito afeto, e lembrando sempre, né, igual eu iniciei o vídeo, de viver e espalhar essa ideia. Então, a gente se vê. Beijo, beijo para você.